Olá, bom dia. Um feliz despertar com Deus, a você, com a graça e a paz de Jesus. Dando sequência em nossa jornada bíblica, Despertar com Deus, hoje nós vamos estudar o capítulo 13 de 1 Crônicas e vamos conhecer os ensinamentos que este capítulo apresenta para nós. O tema de nosso estudo neste capítulo: boas intenções não é suficiente. Agora, entramos na narrativa bíblica sobre o transporte da Arca da Aliança e a morte de Uzá. Vamos entender e vamos relembrar este assunto que já foi estudado no livro de Samuel, mas o cronista apresenta aqui o contexto desta triste história, deste triste acontecimento nos dias do rei Davi. Boas intenções são importantes, porém há um perigo enorme em tentar divorciar o amor da obediência. Quando alegamos boas intenções e amor para com o Senhor, mas nos mostramos negligentes na questão de conhecer e obedecer a sua palavra, corremos um sério risco de sermos rejeitados por Deus. Olha que sério isso aqui, tá? Um acontecimento no reinado de Davi em Israel serve para nos instruir sobre esse perigo e vamos conhecer no estudo de hoje. 1 Crônicas 13. Esdras, o escritor deste livro, nos mostra que após a coroação de Davi como rei, uma de suas primeiras atitudes foi constituir uma assembleia e aprovar o projeto de trazer a Arca da Aliança para Jerusalém, a capital, a cidade de Davi. No entanto, esse momento que seria tão festivo foi marcado por uma tragédia: a morte de Uzá. Uzá era um dos homens encarregados de cuidar da arca, o transporte. Porém, aconteceu ali um incidente e ele tocou na arca para estabilizar quando os bois que puxavam a carroça tropeçavam. Essa ação, embora motivada por boas intenções, resultou em sua morte instantânea. O transporte da arca e a morte de Uzá servem como um poderoso lembrete da importância de honrar a santidade de Deus e servir e seguir suas instruções. A história nos ensina que mesmo com as melhores intenções, a falta de reverência pode ter consequências trágicas. A experiência de Davi e Uzá nos convida a refletirmos sobre como devemos nos aproximar de Deus com um coração humilde e obediente, reconhecendo sua autoridade e santidade. Essa é a introdução, um pequeno resumo do capítulo 13, mas temos detalhes especiais que o nosso estudo vai nos trazer. E você está convidado a continuar até o fim. Muitas lições, muitos ensinamentos que são importantes se encontram no estudo de hoje. Deixe o seu like, compartilhe, comente e, se ainda não é inscrito, inscreva-se. Nós vamos ver que não foi só Uzá que falhou. Davi falhou também neste episódio do transporte da arca. Vamos conhecer, vamos análise
A primeira tentativa de Davi para transferir a Arca da Aliança a Jerusalém, feita de modo precipitado e também contra o que já Deus havia instruído, então foi um fracasso. Verso 2 destaca toda a congregação. Isso é, neste caso, os representantes principais da congregação. Davi reconheceu os capitães de 1000, de 100 e todos os príncipes, conforme o verso 1 e o 2, como os representantes do povo, aos quais devia consultar acerca de assuntos públicos e quem deviam opinar sobre a direção dos assuntos nacionais. Quando você está no comando, é tentador tomar decisões unilaterais, baseadas nas próprias opiniões. Mas líderes eficazes escutam cuidadosamente as opiniões dos outros e eles encorajam outros a participar no processo de construir soluções. E claro, devemos sempre consultar antes a Deus. Podemos incorrer em grandes problemas se não conversarmos com Deus antes de tudo. Se bem vos parece do Senhor, a harmonia entre Davi e o seu povo, quando buscavam obedecer a Deus, é um modelo para os exilados que estavam retornando da Babilônia. Esse era o objetivo de Esdras ao apresentar esta história aos filhos de Israel, ao povo de Deus. A todos os nossos outros irmãos, isto é, aqueles que ainda ficaram nas suas casas e não compareceram à reunião. Verso 3, não nos valemos dela. O cronista contrasta aqui Davi e Saul. Davi preocupara-se com a arca, ao passo que Saul a negligenciou. A arca de Deus tinha estado em Kiriat Jearim por muitos anos. A negligência pela arca refletia a negligência de Israel para com Deus. Trazer a arca de volta para o centro da vida de Israel era um reflexo do desejo de Davi em lembrar à nação qual era o seu real fundamento, que é Deus. Negligenciar, agora fazendo um comparativo em nossos dias, uma vez que hoje não temos mais esta arca em nosso meio. A palavra de Deus diz que esta arca, ela foi escondida por homens fiéis. Nós já estudamos sobre isso, só estou relembrando com vocês. Antes de Babilônia tomar Jerusalém. E nunca mais foi encontrada. Então, aplicando isso para os nossos dias, essa negligência do rei Saul e do povo para com a arca, hoje pode estar relacionado com negligenciar as coisas que nos lembram de Deus, como a Bíblia. Quantas pessoas não valorizam a palavra de Deus, mesmo sendo cristãos? Outra coisa que pode ser negligenciado, a igreja, a comunhão com os irmãos, ocasionará em nós a tendência de negligenciar Deus. Devemos manter Deus no centro de nossas vidas, como o principal, como essencial. Percebem? Verso 5 destaca que Davi reuniu 30.000 homens escolhidos de todas as tribos de Israel. E Sior é outro nome para o rio Nilo, segundo este versículo, a fronteira sul de Israel.
se estendia até o braço mais oriental, ou seja, a leste do Nilo. Verso 6, acima dos querubins, aí destaca o propiciatório, a arca da aliança. O verso 7, num carro novo. Agora vem aqui a primeira falha. Os israelitas não observaram a lei de Deus sobre o transporte da arca, como devia ser feita. Ela não era para ser feita sendo levada por animais, mas por levitas que eram designados para isso, com varas aos ombros dos sacerdotes. Isso está em Êxodo 25, você pode conferir. Lá estava escrito como a arca devia ser transportada. Ao invés disso, eles manusearam a arca, desconsiderando a santidade de Deus e as regulamentações divinas de adoração. Percebem aqui o primeiro problema? O tema, boas intenções, não é suficiente, ou não são suficientes. As instruções sobre o transporte da arca, que se encontram em Êxodo 25, em Números capítulo 4, capítulo 7 e também 10, Davi não procurou conhecê-las e obedecer a elas. E assim, suas boas intenções não foram suficientes e aceitas pelo Senhor. A obediência às ordens do Senhor é muito mais importante que os ritos religiosos. Ele pode ver os nossos corações, conhecer as nossas mentes e não se deixa enganar pela aparência externa. Nossos corações precisam ser retos e obedientes para nosso serviço ser aceitável. Agora o verso 8. A adoração no Antigo Testamento era mais que um exercício sóbrio de religião. A exuberância de Davi, ao louvar a Deus com dança e música, é aprovada na Escritura. Nossa adoração deveria refletir um sério equilíbrio. Por vezes devemos ser reflexivos e sérios, e por vezes devemos demonstrar entusiasmo e grande alegria. Do que você precisa? De mais séria reflexão ou mais alegre celebração? Verso 9. Uzá, sua morte frisou a todas as gerações futuras a necessidade da reverência e da conformidade para com os objetos sagrados a Deus. A arca nunca deveria ter sido posta em um carro. Nunca deveria ser tocada. Haveria varas especiais para transportá-la. Lembrando que a arca era símbolo da presença de Deus. Representava a presença do grande e verdadeiro Deus. Portanto, ao estender a mão, a arca era sagrada, simbolizava a presença de Deus. Instruções detalhadas foram dadas com respeito à arca, a fim de que aqueles que lidassem com ela não morressem. Percebem aqui o grande problema? Então o verso 10 diz que Uzá foi ferido por Deus. Uzá demonstrou desconsideração para com a santidade da adoração, tocando na arca, embora aparentemente tivesse sido um delito secundário. A violação de Uzá, ela envolvia o descuido pela santidade de Deus, o que exigia um castigo que serviria como uma advertência para todos os filhos de Israel. Então, o Senhor considerou todos os fatos. Ele sabia que Uzá era pecaminoso, ímpio e tinha pecados não confessados.
e pouco senso da santidade de Deus, bem como da seriedade da transgressão. A morte deste homem provaria ser uma advertência solene para muitas pessoas. E assim, foi um meio de impedir juízos divinos que de outra forma cairiam sobre milhares. Gente, olha que interessante isso aqui. Às vezes a gente pode ler a Bíblia rápido, não considerar os detalhes, o contexto. Então, o que nós estamos aprendendo aqui no estudo de hoje é que, infelizmente, eles falharam para com o que havia sido ordenado por Deus e falharam também com a falta de reverência com o objeto sagrado. E desta forma, um homem morreu, Uzá. Porque se Uzá não morresse, se Deus não manifestasse ali a justiça, conforme estamos vendo aqui, poderia ter sido muito pior. Aí não seria só um, poderia ter sido milhares. Uzá morreu instantaneamente por tocar na arca, mas Deus abençoou a casa de Obed-Edom, vocês se lembram? Onde a arca foi guardada. Isso demonstra os dois aspectos do poder de Deus. Ele é perfeitamente amoroso e perfeitamente justo. Grandes bênçãos vêm sobre aqueles que obedecem aos seus mandamentos, mas severa punição vem sobre aqueles que o desobedecem. A punição pode vir no momento ou ao longo de muito tempo, mas ela virá. Às vezes mantemos o nosso foco somente nas bênçãos que Deus nos dá, enquanto nos esquecemos que quando pecamos, como está escrito, terrível coisa é cair nas mãos do Deus vivo. Noutras vezes, contudo, nos concentramos tanto no julgamento que perdemos as suas bênçãos. Não caia em uma visão desequilibrada sobre Deus, ok? Juntamente com as bênçãos de Deus, vem a responsabilidade de cumprir suas exigências de justiça, honestidade. Então, o verso 11 destaca que Davi, com isto, desgostou-se. Sem entender os propósitos divinos, Davi se desgostou com o modo como o Senhor havia procedido. Ele questionou a justiça divina. Mais uma falha, hein? Mais uma falha de Davi. Ele era humano, né? E era falho como eu e você. Só que é o seguinte, nós vamos ver que os problemas não param por aqui. Nós vamos ver mais à frente que Uzá tinha outro problema, que também levou à sua morte instantânea. Continue comigo que você vai entender. Então o verso 12 destaca que Davi temeu. Davi teve medo de seus próprios pecados ao testemunhar o juízo de Deus sobre Uzá. Ele temeu que algum erro seu pudesse trazer juízos sobre ele também. Tá? Então, verso 13 apresenta Obed-Edom. Ele era levita da família de Corá, do clã de Coate, e estava autorizado a cuidar da arca. Ele era um levita e foi grandemente abençoado ao ter muitos filhos, presumivelmente porque ele cuidava apropriadamente da arca. Esta arca era a arca da aliança, a qual continha os 10 mandamentos. Nos dias de Eli, a arca havia sido recuperada pelos filisteus
em cujas mãos ela permaneceu por meses, conforme estudamos no capítulo 4 de 1 Samuel. Depois ela ficou por um curto tempo em Bet-Semes, capítulo 6 de Samuel, primeiro livro. E por fim, estabeleceu-se em Kiriat-Jearim, também no capítulo 6 e 7 de 1 Samuel. Nos dias de Saul, durante o seu reinado, o povo de Kiriat-Jearim manteve a arca em sua cidade por motivos de segurança. Além de conter os 10 mandamentos e servir como um trono para Deus, a arca representava a presença do Deus vivo entre os israelitas. Davi queria unificar os israelitas em volta de seu Senhor. Por esta razão, ele trouxera a arca ao novo centro político da nação, que era, na ocasião, Jerusalém. A cidade já era o centro do governo de Davi. Naquele momento, ela se tornaria a morada de Deus. Israelitas, até mesmo de Berseba e Dan, que ficavam distantes, começaram a chegar a Jerusalém para adorar o Senhor verdadeiro. Aqui fechamos os comentários dos versículos. Agora, preste atenção no que o livro Patriarcas e Profetas destaca ainda sobre este episódio. Agora que Davi estava firmemente estabelecido no trono e livre da invasão de adversários estrangeiros, volveu à realização de um acariciado propósito: trazer a arca de Deus a Jerusalém. Durante muitos anos, a arca permanecera em Kiriat-Jearim, distante 13 quilômetros, mas cumpria que a capital da nação fosse honrada com o sinal da presença divina. Davi convocou 30.000 dos principais homens de Israel, pois era seu intuito tornar aquele ato um espetáculo de grande regozijo e imponente manifestação. O povo correspondeu alegremente ao convite. O sumo sacerdote, juntamente com seus irmãos, no ofício sagrado, e os príncipes e homens principais das tribos, reuniram-se em Kiriat-Jearim. Davi estava radiante de santo zelo. A arca foi trazida da casa de Abinadab e colocada em um carro novo puxado por bois, enquanto 2 dos filhos de Abinadab a acompanhavam. Os homens de Israel iam em seguimento, com exultantes aclamações, com cânticos de regozijo, unindo-se melodiosamente uma multidão de vozes com o som de instrumentos musicais. Davi e toda a casa de Israel alegravam-se perante o Senhor. Era um momento festivo, com harpas, com saltérios, com tamboris, com pandeiros e com símbolos. Destaca-nos o capítulo. Fazia muito tempo que Israel não via uma cena de triunfo como aquela. Com alegria solene, o vasto cortejo serpeava por entre colinas e vales em direção à santa cidade. Mas, chegando à eira de Nacon, estendeu Uzá a mão à arca de Deus e teve a mão nela, porque os bois a deixavam pender. Então a ira do Senhor se acendeu contra Uzá, e Deus o feriu ali por esta imprudência, e morreu ali junto à arca de Deus, conforme 2 Samuel 6, versos 6 e 7, e conforme o capítulo 13 aqui deste livro. Um súbito terror caiu sobre a multidão jubilosa. Davi ficou espantado, grandemente alarmado e intimamente pôs em dúvida a justiça de Deus. Olha, no pensamento, na mente de Davi, veio isso, uma dúvida.
sob a justiça de Deus. Ele estivera procurando honrar a arca como símbolo da presença divina. Por quê, pois, havia sido aquele terrível juízo enviado para mudar a ocasião de alegria em dor e lamentação? Entendendo que não seria de bom aviso ter a arca perto de si, resolveu Davi deixá-la ficar onde estava. Foi encontrado perto para ela um lugar na casa de Obed-edom, o geteu. Por quê? Amados estudantes da palavra de Deus, por que isto aconteceu? Por dois motivos. Primeiro, a sorte de Uzá foi um juízo divino pela violação de um mandamento explícito. Por meio de Moisés, o Senhor dera instrução especial com relação ao transporte da arca. Ninguém, a não ser os sacerdotes, descendentes de Arão, devia tocá-la, ou mesmo olhar para ela, estando ela descoberta. A instrução divina era: os filhos de Coate virão para levá-la, mas no santuário não tocarão, para que não morram. Está escrito em Números 4:15. Os sacerdotes deviam cobrir a arca, e então os coatitas deviam carregá-la pelas hastes, as quais eram colocadas em argolas de cada lado da arca e nunca se removiam. Segundo motivo, porque isto aconteceu. Em Uzá recaía a maior culpa de arrogância. A transgressão à lei de Deus diminuíra a intuição que ele tinha da santidade da mesma, e tendo sobre si pecados não confessados, atrevera-se em face da proibição divina a tocar no símbolo da presença de Deus. Perceberam? Aqui um detalhe marcante. Então, além da irreverência para com o objeto sagrado, Uzá tinha pecados ocultos, certo? Deus não pode aceitar uma obediência parcial, uma maneira frouxa de tratar os seus mandamentos. Pelo juízo sobre Uzá, era o intuito de Deus impressionar todo Israel quanto à importância de dar estrita atenção aos seus requisitos. Assim, a morte daquele homem, levando o povo ao arrependimento, poderia impedir a necessidade de infligir juízos sobre milhares. Isso aqui é muito solene e também é, de uma certa forma, esclarecedor, certo? Deus é justo, Deus é santo, perfeito. Quem somos nós para indagarmos alguma atitude de Deus? Sentindo que seu próprio coração não era inteiramente reto para com Deus, Davi, vendo o golpe desferido em Uzá, temera a arca, receoso de que algum pecado de sua parte também acarretasse juízo sobre ele. Mas Obed-edom, embora se regozijasse com temor, acolheu gratamente o símbolo sagrado como a garantia do favor de Deus aos obedientes. A atenção de todo Israel dirigiu-se agora a ele e sua casa. Todos estavam vigilantes para ver o que lhes aconteceria. Que interessante, aí destaca
Abençoou o Senhor a Obed-edom e a toda a sua casa. Percebem aqui a prova da justiça e também da misericórdia de Deus. Qual foi o resultado, portanto, no fim de tudo? A reprovação divina cumpriu a sua obra em Davi. Ele foi levado a compenetrar-se como nunca dantes da santidade da lei de Deus e da necessidade de obediência estrita. Percebem? O favor manifesto à casa de Obed-edom levou Davi novamente a esperar que a arca pudesse trazer uma bênção a ele e ao seu povo. Portanto, como geralmente acontece, circunstâncias negativas, ruins, muitas vezes até trágicas, elas podem ter o seu papel positivo de trazer bênçãos. Foi isso que aconteceu. Fecha a página 706 aqui do livro Patriarcas e Profetas. Querido amigo ouvinte da Palavra de Deus, agora vamos às lições práticas para a nossa vida hoje, diante do que o capítulo 13 traz. Nunca despreze a Bíblia. Jamais rejeite sequer um versículo desse livro. A palavra de Deus, que sob o Espírito Santo gera novo nascimento, continua a ser o meio de desenvolver um caráter cristão em cada um de nós. Havia uma lei escrita sobre como transportar a arca e ela foi desprezada. Por isso, hoje, nós não podemos rejeitar a palavra de Deus, pois isso traz sérias consequências. O texto trata da cruel morte de Uzá, da ira de Davi. Melhor dizendo, a mensagem revela o caráter de Deus e o valor que ele dá à sua palavra. A arca, mencionada 46 vezes nos 2 livros de Crônicas, deveria ser transportada aos ombros dos levitas e não do modo filisteu, sobre um carro com bois. Consultar pessoas sábias, buscar conselho de bons conselheiros, solicitar auxílio aos líderes políticos e ter o apoio de todo o povo, como foi o caso de Davi, de nada adianta se Deus não for consultado. Às vezes, vamos consultar as pessoas, consultar a família, consultamos líderes e não consultamos a Deus. Percebem? Ter a companhia de todo o povo de Deus para fazer o que é certo será um fracasso se for feito do jeito errado, não aprovado por Deus. Os filisteus transportaram a arca de Deus em carros e deu certo. Por quê? Porque Deus podia permitir que os filisteus usassem esse método, já que não eram o povo da aliança. Eles não tinham conhecimento da lei de Deus, da sua palavra. Fazer as coisas certas do jeito certo, mas com tristeza, mau humor e carrancudo, é errado tanto quanto estar alegre por criar estratégias para alcançar objetivos nobres pelos métodos errados. É errado copiar o método dos filisteus para fazer as coisas de Deus. Uzá fez o que sabia ser errado. Ele sabia que isto era errado. E por isso foi imediatamente fulminado. Sofrer as consequências dos próprios erros e ainda ficar furioso com Deus é evidência de loucura por não fazer as coisas conforme as Sagradas Escrituras. Quem erra geralmente pensa ter a razão, até mesmo quando Deus desaprova a sua atitude. É mais fácil esquivar-se, fugir e abandonar
o que se está fazendo do que avaliar onde está a raiz do problema e arrepender-se. Olha quantas lições especiais estamos encontrando neste capítulo, hein? Quem começa um ato errado cometerá erro atrás de erro, em cada vez pior, cada vez pior que o anterior. Deus quer nos abençoar. Por isso, não se desvie do caminho da bênção, a palavra de Deus. E agora, fechando nossa reflexão. A reverência é uma atitude essencial na adoração a Deus. O relato nos ensina que a Arca da Aliança, como símbolo da presença de Deus, devia ser tratado com o máximo respeito. Deus estabeleceu diretrizes claras sobre como a arca deveria ser transportada, e a desobediência a essas diretrizes não pode ser ignorada. A história de Uzá nos lembra que a santidade de Deus não deve ser subestimada e que a verdadeira adoração requer um coração humilde e obediente. Além disso, a obediência a Deus é um princípio fundamental que permeia toda a narrativa bíblica. A ação de Davi em interromper o transporte da arca após a morte de Uzá demonstra um reconhecimento da necessidade de seguir as instruções divinas. Davi aprende que a adoração não é apenas uma questão de intenção, mas de alinhamento com a vontade de Deus. Essa lição é crucial para todos nós, pois nos desafia a refletir sobre como estamos vivendo nossa fé e se estamos realmente obedecendo ao que Deus nos instrui. As lições sobre reverência e obediência a Deus, portanto, são essenciais para a nossa vida espiritual. Elas nos ensinam que a verdadeira adoração deve ser acompanhada de um compromisso com a santidade e a vontade de Deus. A história está nos convidando a examinar nossas próprias práticas de adoração, a garantir que estamos nos aproximando de Deus com respeito e obediência. Olha que sério isso aqui, amados. Que possamos aprender com a experiência de Uzá e de Davi, buscando sempre a orientação divina, permanecendo firme na verdadeira adoração, com corações humildes e obedientes, e entendendo que somente boas intenções não bastam. Precisamos ser obedientes ao que Deus ordena. Vigiemos e oremos. Amém. Que lições profundas encontramos no capítulo 13 de 1 Crônicas, não é mesmo? Fique com este pensamento. Bondade, humildade e boas intenções não substituem a obediência à palavra de Deus. Amém. Creio que ficou claro para mim e para você os ensinos deste capítulo. E agora podemos falar com Deus através da oração. Pai nosso que estás no céu, santificado seja seu nome. Graças te damos, Senhor, pelo dom da vida, pelo novo despertar e por este momento em que podemos, Senhor, estar aos teus pés, ouvindo a tua voz expressa em sua palavra, enviada, Senhor, para nos ensinar. Pedimos pelo auxílio do teu Espírito Santo, iluminando nossas mentes na compreensão e também na prática destes ensinamentos em nossa vida diária. Continue abençoando nossa jornada bíblica diária contigo,
e nos fortaleça, nos perdoe os pecados e nos dê a tua paz em nome de Jesus. Amém. Muito bem, que Deus te abençoe, que Deus te guarde. Mais um capítulo que aprendemos juntos na palavra de Deus. E até amanhã, até o próximo encontro, se assim Deus nos permitir. Se você ainda não deu o seu like, não deixou o seu joinha, se você está até aqui e se você sentiu que Deus falou com você, então você está convidado a deixar esse apoio para que mais pessoas possam também desfrutar destes ensinamentos. Um grande abraço. Tchau, tchau.